Hello students, bem-vindo aqui a mais uma videoaula e no vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida aí de alguns alunos que já mandaram nos comentários, mandaram e-mail falando: professor, eu consigo ficar fluente em inglês usando o Duolingo, que é um aplicativo aí, se você não conhece, um aplicativo que está disponível aí para o Android, para o iOS, enfim. É um aplicativo que você acaba estudando inglês, tem vários exercícios lá de atividades para você cumprir, tal, tem para você completar, tem também umas questões de áudio, tal, que você ouve, marca a resposta certa. Basicamente, é um aplicativo que trabalha com uma gamificação, tá? Gamification, que seria um aprendizado através de jogo, né, de jogabilidade, e que contém lá algumas ferramentas, tal, para você marcar uma resposta verdadeira, para você mudar a resposta, tal, para você responder questões relacionadas ao inglês por audição ou não, através da escrita, através da jogabilidade, tá certo? E pensando nesses alunos, eu decidi gravar esse vídeo para vocês explicando alguns detalhes e conceitos a respeito da aprendizagem e o que é aprender inglês para você, tá? Quando nós falamos em aprender inglês, em se comunicar em inglês de forma eficiente, nós devemos levar em consideração a fala escrita e o entendimento, que é a escuta. A fala escrita e a escuta, tá certo? Isso que nós devemos levar em consideração, o ato de você aprender inglês, falar inglês, tá? Você tem que entender, ouvir e falar, é óbvio, tá certo? E eu não posso falar assim, você vai entender apenas na escrita, você vai entender apenas... Então, a gente tem que especificar. Professor, eu consigo aprender a escrever, melhorar a minha escrita no inglês através do Duolingo? Ou, professor, eu consigo me comunicar em inglês com as pessoas através do Duolingo? Ou eu consigo entender um filme, uma série estudando o Duolingo? Tá certo? Então, a gente tem que partir desse princípio. Como a pergunta é genérica, professor, eu consigo falar em inglês, né? Nesse caso, eu consigo ter um inglês bom estudando através do Duolingo? Então, a gente já classifica aí sendo os 3 pilares, que é a escrita, a fala e a compreensão. Beleza? Então, seguindo essa lógica, é óbvio que você não consegue. Professor, eu não consigo ter um inglês bom no Duolingo? Infelizmente, não consegue. Tá? Como eu disse, quando a gente fala em aprender inglês, você tem que seguir esses 3 pilares. Vai muito além falar inglês, se comunicar bem, com rapidez, com fluência. Vai muito além do que conhecer vocábulos. Um vocábulo é você olhar um papel, por exemplo, encontrar uma expressão e conseguir identificar com a leitura. Quando você olha para a palavra, você consegue ler tranquilo. É você identificar isso, tá? Uma é você identificar isso. Outra questão é você identificar essa palavra que você viu sem olhar para a escrita, ouvindo um nativo lá falando muito rápido. Uma é você conseguir identificar essa expressão dita por um nativo de uma maneira muito rápida. E a outra é você conseguir pronunciar aquela palavra lá, a expressão que você viu aqui, sem ser com os olhos. Você realmente falar, ler, conseguir ler aquilo lá com uma fluência, tá? Isso é diferente. Tá? Agora, quando você fala, eu conheço um vocábulo tal, eu já vi essa palavra, eu sei o que significa. Saber o significado para a fluência, tá? Não quer dizer quase nada. Você tem que conhecer aquilo lá de uma forma massiva, tá? De uma forma exaustiva ali. Você tem que compreender aquilo com naturalidade. Tem que ser algo muito pessoal seu para você entender. Tá certo? E isso vai muito além do que simplesmente olhar para alguma coisa e entender. A gamificação trabalha nas aplicações, seja um aplicativo, um site, um sistema de learning, um software, elas trabalham com a interação, né? Porque o propósito da gamificação é trazer a interação ao aprendizado, àquilo que o aluno está aprendendo, junto com o objetivo, tá? Então, basicamente, ele vai deixar o seu estudo mais atrativo, que é o objetivo da gamificação, tá certo? É deixar você ali
mais familiarizado com aquele ambiente que você está estudando, é deixar você mais tranquilo com aquilo que você está aprendendo, tá? Ou seja, mais confortável, te deixar mais tranquilo. Ou seja, se você estudar 1 hora lá, vai passar que você vai achar que passaram 10 minutos, mas você ficou 1 hora estudando. É algo legal, prazeroso de se fazer. Esse é o objetivo da gamificação. Porém, em contrapartida, quando você não massifica aquilo que está estudando, você não exerce de forma exaustiva, você não aprende. Tá? Sabe quando você está na academia e está puxando aquele peso para ficar forte, aquela dor no seu músculo começa a vir? É aquele momento que o músculo está aumentando, é naquele momento que o músculo está criando resistência. É naquele cansaço que você tem que fazer para puxar o peso e para ficar forte. É aquilo lá que está te dando realmente a força. E não quando você pega o peso e faz a primeira, que você está tranquilo, não está cansado. Tá certo? Então, a forma dolorosa, a árdua, por exemplo, para você se manter num corpo bacana, atlético, né, forte, você tem que malhar, você tem que ralar muito na academia, puxar muito peso, você tem que fazer dieta. É um processo doloroso. Tá? E quando a gente acaba simplificando isso, não fica no resultado desejado que a gente quer. Tá certo? Você, infelizmente, não vai ter um corpo físico forte, por exemplo, malhando com um cachorro quente, tá? Tendo prazer na alimentação, comendo simplesmente num parque, tá? Não, você vai ter que puxar muito peso, vai ter que abdicar algumas coisas que você gosta de fazer para então dar sequência no seu objetivo. Assim mesmo é a gamificação, tá? Ela por um lado, é legal, é interessante, você fica num ambiente confortável, tal, mas ao mesmo tempo não te dá toda essa base, tá? Não te dá aquela necessidade, aquela força realmente que você precisaria ter para obter um certo tipo de resultado, tá certo? E quando você obtém, por exemplo, um certo tipo de vocábulo estudando esses aplicativos, porque eles vão te dar realmente uma base de vocabulário apenas, tá? Você vai conseguir ter uma base de vocabulário até legal. Não necessariamente aquela base de vocábulo monstruosa que você vai conseguir se comunicar com todo mundo. Mas, na grande maioria, por categoria, ela vai te dar uma base, sim, de vocábulo que você quase não vai utilizar. Tá? Por exemplo, você vai aprender sobre legumes, sobre frutas, sobre animais, sobre situações, alguns verbos, sobre várias coisas você vai aprender sim. Mas essas coisas, quando são estudadas nesses ambientes, nesses contextos, você dificilmente vai conseguir perceber numa conversa, num diálogo, num filme. Porque a pessoa utiliza muito phrasal verbs, muita expressão idiomática, ela fala muito rápido. E aquela formalidade, por exemplo, the girl is drinking, the girl is drinking, the boy is riding. Ninguém fala assim, ninguém fala essas situações, tá? Você utiliza na cena de uma maneira diferente, num contexto diferente, tá certo? Quando você vai numa conversa, ninguém chega em você e fala, hey, how are you? I'm fine, thank you. What are you doing? Well, I'm studying. Não. A pessoa já pergunta, hein, você recebeu a carta de fulano de tal que o cara lá mandou por e-mail antigamente? Ah, tá, não, beleza, não, mas tranquilo, eu vou ver o que eu faço aí. Não, tá certo, não, tá ligado, não, beleza, a gente vai se falando então, beleza, eu desligo no final de semana, tchau. A galera é assim, tá certo? A conversa não é aquela coisa formal, aquela coisa bonitinha que você vai aprendendo, tá certo? É algo mais hardcore, e você tem que aprender isso de uma forma massiva. E quando você aprende por expressões, por contextos avançados, por textos avançados, por exemplo, você acaba absorvendo essas palavras que estão presentes em contextos diários, seja num diálogo, numa conversa, num filme e tal, e você vai tendo entendimento. Tá? Até mesmo os textos curtos em si,
não são tão bons assim para serem estudados. É porque o texto curto, por exemplo, quando você estuda um texto curto em inglês, ele te dá uma base de conhecimento a nível de habilidade de pronúncia, tal, um pouco de compreensão, mas você tem que testar outros conteúdos para melhorar o seu listening, por exemplo. Tá? Porque mesmo estudando textos curtos, expressões e tal, você ainda vai ter dificuldade no listening, que é para entender filmes e palestras, enfim, textos mais longos aí, tá? Então você tem que ter um material exclusivo para estudar isso também. Mas se o seu objetivo num aplicativo como esse for dar uma melhorada num vocábulozinho ou outro que você vai utilizar, você vai acabar utilizando, tá? Porque esses vocábulos que geralmente são ensinados, a gente não utiliza numa conversa diária, você não utiliza com frequência. Por exemplo, eu a vida toda estudei inglês, mas até hoje eu nunca utilizei a palavra abóbora na minha conversa. Eu nunca cheguei e utilizei abóbora com ninguém. Não teve um momento adequado, tá? Então, você aprender um vocábulo de animais, frutas, tal, etc., e até expressões também do cotidiano, é uma coisa. E você aprender expressões que realmente utilizam frases e você massificar isso intensamente é outro contexto, tá certo? Então, a nível de conhecimento, o Duolingo ele vai te dar assim, uma base de vocábulo de 0 a 100, 30% de vocábulo ele vai conseguir transmitir para você. Se você estudar bem, talvez você consiga, desses 30%, você vai absorver ali 25 a 20, tá? Mas um vocábulo para fim de entendimento, assimilação apenas. Esse vocábulo que ele vai te ensinar não vai te ensinar de forma massificada. Ou seja, se você estudar através do Duolingo e for pegar um filme, por exemplo, você de 0 a 100, você vai... Se o seu conhecimento só for baseado em Duolingo, você vai entender entre 5 a 10 a 15% no máximo, tá certo? E isso esporadicamente, alguma palavrinha você vai ver ele falar um what, um understand, alguma coisa, tá? Mas, sim, infelizmente não é possível. É muito bom para te estimular ao estudo, mas não vai te dar realmente a base necessária para você se comunicar. Como eu disse, para fins de assimilar o conteúdo, você vai ter sim uma noção, tá? Mas para fins de entendimento, se comunicar bem, falar bem, tal, ele ajuda, não atrapalha, né? Se você estuda sozinho, vai te dar uma ajuda sim, tá? Para fins de assimilação, mas não para fala propriamente dito, tá certo? Interessante é que você se baseie e foque em expressões e textos. E se você não faz o curso, por exemplo, se você estuda comigo do meu curso fechado, já sabe disso, né? Mas se você não estuda num curso, tal, tá estudando sozinho, ou se você não segue um método, ótimo, siga. Agora, se você já estuda inglês, por exemplo, no meu site gratuito, ou se você estuda inglês no meu curso fechado, então eu recomendo que você não utilize. Foque apenas nos cursos, nas expressões que você tem para fazer, tá certo? E aproveite esse momento que você iria utilizar esse aplicativo para revisar o conteúdo. Agora, se você não utiliza, se você quer só passar o tempo, tal, quer estar aprendendo alguma coisa, não quer... Ótimo, então, bacana, é legal que você utilize o Duolingo sim, tá? Lembrando que ele não vai te dar essa base de você se comunicar bem, profissionalmente, entender bem no inglês. Você vai ter uma leve noção, tá? E esse conhecimento, é claro, de alguma forma vai ser interessante para você. Então, vai depender muito do seu objetivo. Se você quiser simplesmente ter um inglês básico ali, para se comunicar... através da leitura, fazer uma leitura bacana, nem se comunicar, tá? Para uma leitura bacana, tal, interessante, vai ser legal, vai te ajudar muito, tá? Mas se você quer entender inglês, quer se comunicar em inglês efetivamente, então, infelizmente, esse conteúdo não vai te ajudar, tá certo? E se você segue um curso bacana, foca nesse curso bacana, porque quando você tem muito aplicativo, quando você tem muita informação, isso vai gerar o quê? Excesso de informação. E esse excesso de informação futuramente vai te dar desmotivação e você vai desistir do estudo do idioma porque você vai sobrecarregar. É tanta informação que você não sabe se estuda o aplicativo, se estuda o texto, se estuda o vocábulo, se estuda a gramática, você fica perdido e acaba desistindo. Tá certo? Quando você tem excesso de informação, você fica afogado, você se afoga no ambiente de estudo e você morre, infelizmente, desistindo do estudo,
tá? Então é interessante que você não tenha conteúdo demais, que você tenha o conteúdo necessário para você estudar, tá certo? Então essa foi a minha videoaula de hoje. Se você gostou dessa minha dica, inscreva-se no canal, clique em gostei, compartilhe esse vídeo com aquele seu grupo de inglês. Essa minha opinião em relação ao aprendizado do Duolingo, eu falo isso por experiência própria, tá? Já examinei o aplicativo, já estudei antes a forma de estudo, de ensino, então eu já sei te passar uma base aí, tá certo? Então, se você acha importante o Duolingo, não tem problema, essa é uma opinião sua, eu só expressei a minha opinião em relação ao aprendizado, porque como professor eu posso te passar isso, tá? Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos, clique em gostei, deixa o seu like aí para nós, inscreva-se no canal caso você não é inscrito ainda, porque toda segunda-feira, às 8 horas da noite, eu posto aula nova e vídeo novo no canal. E o que é interessante, eu vou estar lançando uma pegadinha no meu canal, aulas de inglês grátis, na próxima segunda-feira já vou postar aqui para vocês um vídeo exclusivo de pegadinha, parte 2, pegadinha no drive-thru, beleza, galera? Então é isso, muito obrigado a todos vocês, abraço, tchau, tchau.